Muito bem, senhoras e senhores, abramos as nossas Bíblias e Novos Testamentos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 26 ao 29. 26 a 29 de 1 Coríntios. Vamos ler. Está escrito. Ainda estou escutando este barulho, este som mavioso de páginas de Bíblia sendo viradas. É um som celeste, realmente celestial. É uma melodia. Está escrito: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo teu povo aqui reunido, mas é o objeto da nossa mais terna, profunda e preciosa consideração o fato da tua presença manifesta neste lugar. Eu lhe agradeço por todos que vieram de cidades adjacentes, cidades satélites, e aqui mesmo de Brasília, para subirem, como de costume, todas as quartas-feiras aqui à tua Jerusalém, a sede, para recebermos o ensinamento que vem de ti. Abençoa os corações presentes, fala-nos grandiosamente, e eu te peço que o Senhor, da mesma forma como está nos tocando, nos sensibilizando aqui neste lugar, aonde sentimos tua unção e tua presença quase como que palpável, tu possas visitar, e sei que podes agora, os que estarão nos acompanhando através de um CD ou de uma mensagem de rádio. Toca-os de uma forma viva, poderosa, linda, especial, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ouvi há meses atrás, e cheguei a conversar com a minha esposa, um pregador de renome internacional. Pregador mesmo, de nomeada, dizendo, pastora Rosângela, no seu estudo, que as pessoas se preparassem, porque quando Deus resolveu chamar alguém para tirar o povo do Egito, resolveu usar um cientista chamado Moisés, porque Deus, quando resolveu chamar alguém para pregar aos reis e aos governadores, chamou uma pessoa intelectual, douta, como o caso do apóstolo Paulo, e ele pensou então uns pontos e outros das escrituras sagradas, tentando pôr em relevo, dar destaque à ideia de que para alguém ser usado por Deus, precisa necessariamente ser uma pessoa que passou por todos os processos formais de educação, segundo o mundo estima o que é educação. Muito bem, eu achei o ensino tendencioso. Vocês sabem que eu, mais do que qualquer pessoa, tenho em minhas pregações, e cá deste púlpito, desta tribuna sagrada, procurado entusiasmar e estimular que as pessoas dessa igreja, que os jovens dessa igreja, que os crentes de um modo geral, que o povo como um todo, procure estudar, procure se aperfeiçoar, procure trabalhar, procure lutar, procure investir em si mesmo, seus sonhos, na sua vida intelectual, na sua vida cultural. Eu tenho feito isso e tenho feito reiteradas vezes, de forma muito repetitiva até. Mas, irmãos, eu jamais abriria a minha boca para dizer que Deus só poderá usá-lo para uma grande coisa se você for um cientista como Moisés. E eu jamais cometeria a estupidez de abrir a minha boca para dizer que Deus só pode lhe usar para fazer alguma coisa muito grande se você tiver a cultura de um apóstolo Paulo. Irmãos, isto é uma estupidez, isto é uma consideração unilateral, isto é ver e apreciar a verdade sob um único prisma. E eu, como pregador honesto que sou, ao tratar com as verdades bíblicas, tenho que lhe dizer o seguinte: Deus usa o sábio? Sim. Usa o douto? Sim. Usa o intelectual? Com certeza. Se eles puderem pegar essas ferramentas e colocarem a serviço de Deus com humildade, quão grandemente serão usados. Mas, irmãos, é certo que Deus usa pescadores, é certo que Deus usa boiadeiros, é certo que Deus usa cobradores de impostos, é certo que Deus usa samaritanas, é certo que Deus usa Marias Madalenas, é certo que Deus usa a quem Ele quer usar, e se não tiver quem usar, Ele pega uma jumenta, Ele pega uma pedra, Ele pega um corvo, Ele faz qualquer negócio, mas Ele alcança o seu objetivo. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, porque Corinto, vocês sabem que Roma era o centro político do mundo antigo.
Mas se Roma era o centro político do mundo antigo e todas as grandes decisões partiam de Roma, a Grécia era o centro cultural do mundo antigo, intelectual do mundo antigo. Mas Corinto era o centro comercial do mundo daquela época. Então, quando Paulo está se dirigindo a Corinto, está se dirigindo a uma sociedade sofisticada, está se dirigindo a um povo, uma igreja, onde certamente haviam pessoas doutas, letradas, ricas e poderosas, humanamente falando. Muito bem, para que os irmãos daquela igreja não se sentissem de alguma forma diminuídos, talvez diante dos grandes, Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, cuide da sua vocação, atente mais para a sua vocação, dê mais atenção se você pensa que tem uma vocação, se você sente que tem uma vocação. E ele diz: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aí diz assim: Deus opera como quer, e Deus opera o contrário do que o homem espera. Ele diz: pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Muito bem, Deus é capaz de tomar, porque o mundo, quando quer escolher alguém para algum cargo, para alguma posição, eles querem os mais intelectuais, os mais sensatos, e Deus assim: olha, pega aquele louco ali que o mundo quer mandar ele para o manicômio e diz que não serve para nada, traz aquele louco, traz aquele doido, porque eu quero escolher o louco, eu quero fazer alguma coisa através do louco. E o profeta diz assim: e nem o louco errará o caminho. E aquele, quem mais? Olha, chama aquele fulano de tal, porque aquele fulano de tal tem uma ascendência genealógica nobre, tem até esse negócio de um sangue azul, olha, a família dele é muito importante, olha, tem até, rapaz, é coisa séria, tem até pedigree, que coisa. E aí de repente Deus diz assim: olha, pois traz aquele outro acolá, traz o outro lá, que não tem família nobre, porque alguém se orgulha, não é? Que é Pinheiro, porque é Oliveira, porque é Braz, porque é não sei o que, é a minha família. E Deus diz assim: olha, chama aquele lá que não é de nobre nascimento, chama aquele lá que não nasceu em berço de ouro, chama aquele outro lá que não nasceu dentro de um palácio, e diz: olha, e chama também o fraco, porque o mundo não quer nada com o fraco, o mundo só quer saber dos fortes. Olha as teorias que eu já citei aqui, de tantos, como Lamarck, como Darwin, como Spencer, já citei tantas teorias desses loucos por aí. E eles dizem assim: olha, os fortes é que devem prevalecer, a tendência dos fracos é extinguir, não tenhamos misericórdia dos fracos, os fracos têm que se acabar mesmo, para que nós tenhamos uma raça seleta, uma raça escolhida, uma raça só de gente boa, que não dê trabalho para a humanidade e produza muito e que dê bons resultados. Não é isso que Deus age. Está escrito aqui na palavra: Deus está chamando o fraco, Deus está chamando o louco, Deus está chamando o feio. O mundo só quer os bonitos, e Deus está dizendo: traz o feio aqui, porque eu vou encher o feio da minha glória e ele vai ficar bonito. Traz o fraco, porque eu vou derramar meu poder no fraco, e o fraco vai ficar mais forte do que o forte. Traz aquele que dizem que é doido, porque eu vou derramar sabedoria e graça do meu Espírito na vida dele, e ele vai confundir os sábios. Dentre todos os personagens que nós poderíamos eleger, eu penso, e citamos aqui, o que escolhemos foi Davi. Escolhemos Davi como um exemplo de quê? De coisa tida por louca. Porque a ação de Davi ao enfrentar Golias foi tida por louca, completamente louca. Por que é que nós elegemos Davi? Para incorporar, sintetizar, resumir essa declaração de Paulo aos Coríntios. Porque se Davi foi chamado de louco, Davi também foi escarnecido por Golias, porque Golias disse que ele era fraco para ele. E se Paulo fala dos desprezados, Davi também foi desprezado por Golias, que Golias o desprezou quando viu o porte de Davi, a estatura de Davi. E se alguém no meio daquele povo todo que estava ali, que poderia ser considerado nada, era Davi. Saul era alguma coisa que era rei, Jonatas era alguma coisa que era príncipe, e haviam outros príncipes ali, e haviam comandantes, e haviam muitos líderes e oficiais, e haviam os irmãos de Davi mais velhos do que ele, de uma categoria muito melhor do que a dele. Então, se havia alguém ali no meio daquela multidão toda que era considerado nada, irmão, era Davi. Davi era nada. Pois muito bem, por isso que eu o elegi para ser representante desta declaração do apóstolo Paulo aos Coríntios. Davi resolveu enfrentar o gigante Golias, e não é necessário que eu desça as minudências, vocês conhecem muito bem a história, eu vou resumi-la.
Quando Davi resolveu enfrentar o gigante Golias, que foi considerado por muitos um ato de loucura, de insanidade, aquele jovem que não tinha preparo militar, que não tinha disciplina de caserna, aquele jovem que não tinha armas de guerreiro, aquele jovem que nunca passou pelas academias militares da época, aquele jovem pequeno resolve enfrentar um tanque de guerra blindado, chamado Golias, um campeão imbatível. Todo mundo amarelou no exército de Israel. E Davi resolveu ir contra Golias. E quais são os elementos? Este é o ponto já da nossa mensagem. Este já é o corpo da mensagem, terminada esta palavra introdutória. Quais são os elementos que nós precisamos na vida para poder vencer os nossos gigantes? O gigante do futuro, o gigante do temor, o gigante da aceitação, o gigante do medo do abandono, o gigante da concorrência, o gigante das nossas fraquezas interiores, o gigante das nossas debilidades psicológicas, os gigantes das nossas contrariedades, o gigante dos nossos temores. Quais são os elementos que precisamos ter se queremos vencer gigantes? Alguém aqui hoje à noite tem uma conta gigante para pagar, e alguém aqui está com um desafio tremendo na vida. É um gigante para você, mãe. É um gigante para você, pai. É um gigante para você, o futuro jovem. O que eu posso fazer para enfrentar esse gigante? Umas dicas que eu estou dando por aqui. Vamos lá. A primeira coisa que engrandece uma vitória é o que significa a luta, é o significado da luta. Não adianta você dizer que teve uma vitória contra um adversário ou um concorrente que não engrandeça, que não dê valor a vitória que você teve. É igual quando acontece seleção brasileira e jogar com um time perna de pau qualquer por aí da América do Sul, algum país desconhecido. Aí diz, o Brasil ganhou de 10-0, o Brasil deu uma lavagem. Aí você diz, mas eu queria que fosse contra a Argentina. Por que ele não faz isso com a Argentina? Hein? Por que ele não faz isso com os times lá da Europa? Hein? Por que ele não faz com a Alemanha? Quer dizer, o que engrandece uma vitória é o significado da luta. Outra coisa, uma partida de seleção brasileira no dia a dia, beneficente, filantrópica, é louvável, mas não tem uma grande significação para o desportista, embora tenha socialmente falando. Mas quando diz assim, olha, é final de Copa do Mundo, o Brasil pode vencer qualquer dia, mas se ele vencer a final da Copa do Mundo, aí é outra coisa. Aí a vitória tem outro sabor. Assim como vencer a Argentina tem outro sabor. Por quê? Porque o que engrandece uma vitória é o significado da luta. E Davi tinha consciência desse significado desta luta. Tinha consciência, está escrito no verso 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Irmãos, quando a nossa luta é uma luta ética, quando a nossa luta é uma luta pelo direito, quando a nossa luta é uma luta pela justiça, quando o objetivo do pregador que prega, do cantor que canta, do orador que ora, de quem contribui, é a glória de Deus, é a causa de Deus, irmãos, tenha certeza, se o objetivo da tua luta, a motivação da tua luta é a glória de Deus e não o engrandecimento da tua pessoa e do teu nome, Deus está dizendo, eu compro essa briga, eu vou estar contigo, porque eu estou sondando o teu coração, e eu não estou vendo nada de eu aí dentro, e eu não estou vendo nada que tu estejas fazendo para a tua glória, para o teu louvor, para a tua promoção pessoal. Eu sei que tu estás fazendo isso para a minha glória, e eu vou te honrar, eu vou te abençoar, porque você já começou a partida dando o pontapé certo. Quando os nossos motivos são a glória de Deus, vou ler uma carta aos que já ouviram, aos que não ouviram, de um jovem sargento norte-americano que mandou para os seus pais lá do Vietnã. Vocês sabem que o Vietnã foi a maior surra e a maior vergonha que os Estados Unidos já teve em toda a sua história. Uma superpotência como os Estados Unidos foi enfrentar um povo de um país subnutrido, desnutrido, subdesenvolvido, sub, e eles levaram a maior surra da vida deles. E esse sargento mandou uma carta lá do fronte de batalha para seu pai e para sua mãe. Eu vou lê-la. Queridos papai e mamãe, olá, sinto muita saudade de vocês. Isso aqui parece um verdadeiro inferno. Ninguém sabe o que está fazendo. Meus superiores parecem tão perdidos quanto eu. Assim como gritamos com nossos comandados, eles gritam conosco. Às vezes, papai, eles nos chamam de acomodados.
Outras vezes parecem esquecer que estamos lutando por nossa vida. Reclamam que não é possível sermos derrotados por um grupo de miseráveis. Dizem que nós temos a melhor tecnologia do mundo e nos mandam novas bombas, novos aviões, novos radares e nós matamos os inimigos, mas no dia seguinte o inimigo vem e nos derrota de novo. Nós os matamos e eles nos destroem. Sabemos que somos mais fortes do que eles, mas eles é que estão nos vencendo. São como formigas e surgem por todos os lados. Sabem exatamente o que têm de fazer. Papai, todos eles têm cara de criança. E o que é mais estranho, não parecem estar lutando por sua vida, parece que lutam por algo bem maior. Nossos comandantes gritam, nos chamam de egoístas, mas nenhum de nós sabe por que está aqui, muito menos o que esperam da gente. É muito difícil lutar quando não se tem uma razão para isto. Parece, papai, que nosso objetivo é apenas matar quem aparece em nossa frente. Acho que por isso matam tantos colegas e tantos civis. Quem aparece pela frente é sempre inimigo. Papai, nós temos medo até da nossa própria sombra. Enquanto eles vêm com essa conversa de proteger nossa nação, vejo meus companheiros morrendo. Começo a sentir ódio de nossa nação e principalmente ódio de quem nos mandou para cá. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo, nem imaginam o que estamos sofrendo. O meu problema não é lutar, mas ter uma razão para lutar. É ter o que dizer para os meus homens, algo que não seja matem, matem, matem. Eu amo vocês, espero revê-los em breve. Esse sargento americano morreu no Vietnã 1 semana depois de escrever essa carta. Morreu sem saber por que lutava e pelo que lutava. Irmãos, estamos na igreja. Sabemos por que estamos aqui? Sabemos por que estamos servindo a Deus? Temos motivos para a nossa fé, ou estamos aqui como folha seca, embalados por qualquer vento? Temos compromisso, temos consciência do que estamos fazendo aqui, de qual o nosso papel na nossa geração, qual a vocação, qual a chamada de Deus para a nossa vida. Então, primeira coisa, se você ainda não descobriu o sentido da sua fé, o sentido do seu chamamento, o sentido da sua existência, para dizer, minha vida tem um propósito, minha vida tem um objetivo. Se você ainda não descobriu isso, você tem que correr atrás, porque sem esse ingrediente, você vai estar completamente perdido. Porque quem não sabe para onde vai, é melhor não dar nem um passo, porque já vai estar perdido desde o primeiro passo. Quem não tem um objetivo já está perdido de começo, de princípio, se você não tem. Então descubra um sentido e uma razão para a sua vida. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque Davi tinha motivos. Davi tinha razões para vencer Golias. E essa razão, irmãos, eu não vou ser aqui fantasioso, idealista, para dizer que essa razão de Davi foi tão somente a motivação, não, Deus vai ser glorificado. Não, mas andar dizendo para Davi que aquele que vencesse o gigante, o rei ia isentar a casa dos pais de impostos, ia dar uma bela e gorda recompensa, e o sujeito ainda ia ganhar a mão da filha do rei. Quando Davi ouviu essa história, ele disse, opa, eu tenho bons objetivos, boas razões para matar esse cara. Quando falaram para Davi o que estava acontecendo, e quando botaram na gota d'água, dizendo para Davi, olha, e ele está humilhando, dizendo que o Deus de Israel não é nada, que o que vale são o Deus dos filisteus, que o nosso Deus é um Deus fraco, que aqui não tem homem, que aqui é tudo um bando de desertor, que nós somos uns fracos, um povo desprezível. Davi disse, cadê o homem? Eu estou com a raiva dele. Mas você conhece ele? Não, mas eu estou com raiva dele. Avisa para o rei lá que apareceu gente para brigar com ele. Davi tinha um motivo para ir à luta. Irmãos, em nome de Jesus, quem tem motivo para lutar, não desanima diante do primeiro de balde de água fria, não. Quem tem motivo para lutar, irmãos, não desanima diante do primeiro contratempo, diante da dificuldade que surge pela frente, jamais. Então, primeira coisa, Davi vence Golias porque ele tem uma razão. Só os que têm razão para estar aqui hoje à noite, glorifiquem o nome do Senhor. Os que estão cansados vieram do trabalho, da escola, mas estão felizes porque estão recebendo um ensinamento que o mundo não pode lhes dar. Estão recebendo alguma coisa que a faculdade não pode lhes dar. Os que reconhecem isso, dizem, tem uma razão para eu estar aqui quarta-feira à noite. Tem um motivo para eu estar aqui quarta-feira à noite. Eu estou recebendo estratégias de Deus para vencer gigantes. Segunda coisa que eu entendo dessa luta
é a seguinte: derrotas ou vitórias, seja na vida matrimonial, meu matrimônio está derrotado, foi derrotado. Seja na vida empresarial, minha empresa foi derrotada. Seja na vida espiritual, minha igreja está derrotada. Não importa em qual área, em qual fronte da vida você está combatendo. Eu sei uma coisa, é que derrotas ou vitórias não acontecem por acaso, ao léu, ao Deus dará. Não. Vitórias ou derrotas são produzidas. São produzidas por nossos sentimentos, são produzidas por nossa maneira de pensar, são produzidas por nossas ideias, por nossas atitudes erradas. E é por isso que eu sempre digo, as derrotas vêm de nossa falta de compromisso com o projeto. As derrotas vêm da nossa falta de preparo antes de enfrentar uma luta. As derrotas vêm pela nossa falta de maturidade ao lidarmos e tratarmos com situações. As derrotas vêm pela nossa falta de coragem, de ousar. As derrotas vêm pela nossa falta de determinação de lutar. Sabe quem derrotou Sansão? Quem derrotou Sansão foi Sansão, porque ninguém podia derrotar Sansão. Não havia um homem na face da terra capaz de derrotar Sansão. Não havia um exército de 1000 filisteus, bem armados até os dentes, não podiam derrotar Sansão com a queixada de jumento e a unção de Deus na vida dele. Agora, Sansão derrotou Sansão, porque quando você quiser encontrar a explicação de um problema na sua vida, não vá procurar fora de você, procure dentro de você. O que é que você fez? Que atitude você tomou? Que pensamentos você alimentou? Que sentimentos você nutriu? É aí que você tem que procurar. O problema você não vai encontrar do lado de fora, o problema você tem que encontrar do lado de dentro. Por isso que não adianta você vir reclamar de certas situações, quando o culpado é você, você que não se preparou como deveria. Então esses grandes problemas, diga para quem está do seu lado, Golias era um grande problema. Problemas podem significar simplesmente que nós não nos preparamos convenientemente para enfrentá-los. Problema é isso. É uma coisa que chega, por isso que às vezes um problema é enorme, é um dilúvio para uma pessoa, e para outra é uma gota d'água. Por quê? Porque o outro se preparou melhor e está maior do que o problema. Foi mais esperto, foi mais hábil, foi mais determinado, ou trabalhou mais, não sei o quê. Mas alguma coisa aconteceu aí. Agora, antes de Davi enfrentar essa luta com Golias, Davi foi treinado pela vida e se deixou treinar, porque a vida de Davi foi de reflexão. Porque vitórias não se constroem assim no palco, vitórias se constroem nos bastidores. Não é só chegar aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia e eu vou dar uma pregação bonita. Não. Vitórias custam. Dizem que as abelhas costumam trabalhar produzindo mel tanto de dia quanto de madrugada. E aí, é aí que vai ter a diferença. Você já viu em algumas corridas, quando um cavalo ganha do outro por uma cabeça, dizem assim, olha, foi passado o computador lá, e quando foi checado, o computador deu que o cavalo ganhou por 15 centímetros. Por causa de 15 centímetros, alguém vai ficar milionário, porque apostou no cavalo, que ganhou por 15 centímetros de diferença. E ganhou por milésimos de segundo, viram os corredores olímpicos? Milésimos de segundos de diferença de um para o outro. E bolsas de apostas do mundo inteiro, e o título olímpico e o pódio mais honrado vai ganhar alguém porque simplesmente chegou alguns segundos ou centímetros na frente do outro. Portanto, o que faz a diferença entre vitória e derrota pode ser coisa muito pequena. Alguém disse, podem ser 10 minutos a mais de oração. Podem ser 10 minutos a mais de leitura bíblica. Podem ser 10 minutos a mais na escola, quando os outros vão embora e você fica na biblioteca ou fica fazendo conta. Pode ser 10 minutos dormindo mais tarde, enquanto os outros estão lá na preguiça. Pode ser 10 minutos acordando mais cedo. Eu não sei, mas coisas pequenas podem fazer uma diferença muito grande entre um que vai vencer e o que vai perder. E a vida de Davi está construída lá, meu filho. Treinamento, deserto, rapaz acostumado a aguentar calor,
havendo um banquete em casa para os seus irmãos, e ele lá assumindo responsabilidade, cuidando de poucas ovelhas, e quando ele chegou lá naquele dia da grande briga, os irmãos dele chegaram e disseram: que você está fazendo aqui? Por que é que você, seu irresponsável, vagabundo, deixou aquelas poucas ovelhas do papai lá no deserto para vir aqui? Davi escuta tudo isso. Lá no deserto ele aprende a ter vigilância, a ficar de noite acordado enquanto a ovelha está dormindo, porque senão o lobo vem. Ele aprendeu a ter disciplina, ele aprendeu a ter determinação, ele aprendeu a aguentar fome, a aguentar sede, a aguentar dormir com a cabeça numa pedra dura, a comer poeira. Ele aprendeu o que é compromisso, ele aprendeu o que é renúncia. Davi não dormiu num deserto e acordou num palácio, não. Isso não existe. Eu vivo dizendo: por trás das coroas de louros se ocultam coroas de espinhos. Portanto, vitórias ou derrotas não acontecem por acaso. Nós criamos as condições para ganharmos ou perdermos. Nós criamos as condições. Quando se vai para um casamento sem o devido preparo, prepara. Aguenta a derrota. Aguenta a derrota. Sabe por que a derrota? Porque você foi levado por uma paixão, meteu a cara e quebrou. Quero montar uma igreja. Aí monta a igreja e gasta dinheiro. Aí daí a pouco fecha a porta da igreja. Por quê? Porque você não estava convenientemente preparado para assumir essa responsabilidade. Você pensava que era só chegar aqui, botar um terninho bonito e os crentes vinham tudo aqui dar aleluia. Você pensava que era isso. Você montou uma empresa, mas você não procurou conhecer os seus adversários, você não procurou saber o que é que estão fazendo, você não viu que a competição é esmagadora. Mas deixa eu ir para frente, isso aqui vai ficar para outra oportunidade. Terceiro lugar, há tanta coisa para falar. Terceiro lugar, sabe por que é que Davi ganhou aquela batalha? Porque Davi se envolveu. E mais do que se envolveu, Davi se comprometeu. Quando Davi chegou lá, que ele viu a situação do exército e a humilhação, ele perguntou o que estava acontecendo. Não era da conta dele. Foi o que disseram, não é da sua conta. Você não tem nada a ver com isso. Davi disse: mas eu quero saber o que está acontecendo. Sabe o jovem que quer estar informado? Sabe o jovem que sabe que Tiradentes faleceu? Tem deles que não sabem. Você chegar para os jovens hoje em dia e dizer: rapaz, você não sabe o que aconteceu, o Machado de Assis morreu. Não me diga não, pelo amor de Deus. Foi, rapaz, Machado de Assis morreu. E foi num acidente junto com o Olavo Bilac. Meu Deus do céu, foi mesmo, pastor? Saiu ontem na televisão, foi. Rapaz, você soube que Tancredo Neves está candidato aí à presidência da República? É mesmo, vou votar nele, Infelizmente, a juventude hoje em dia está desse jeito aí, está nesse nível aí, ó. Os universitários. Os universitários hoje em dia estão uma bênção. Está uma bênção. Davi chega lá e quer estar bem informado. O que é que está acontecendo aqui? Eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Eu quero estar a par dos acontecimentos. Eu não sou um alienado, eu não sou um otário, eu não sou um boboca. Eu quero estar bem informado. Porque a grande guerra hoje em dia no mundo é essa, informação. Quem tem mais ou menos, as pessoas estão pagando para ter informação. E estão pagando caro. Para que você me diga uma coisa que o outro não me diga. Me mantenha mais informado, melhor informado. É a batalha do mundo. Agora o bonito disso é que Davi chega lá e diz assim: olha, o que está acontecendo aqui? Bom, e conta uma história para ele. Ele diz: olha, eu não sou do exército, eu não sou soldado, não é minha responsabilidade, é responsabilidade do rei, é responsabilidade dos filhos dele, é responsabilidade dos comandantes, é responsabilidade dos seus irmãos, mas essa luta eu vou me envolver, e mais que me envolver, eu vou me comprometer com esta batalha. Olha, a vitória pertence a quem se envolve, é a quem quarta-feira está aqui envolvido, comprometido, é a quem está ali pertinho, juntinho, que a gente sabe que pode contar. Davi está ali, a gente sabe que pode contar com Davi. Agora, você quer saber a grande diferença entre se envolver e se comprometer? Por que é que eu disse que Davi, mais do que envolvido, estava comprometido? Eu vou lhe dizer. Quando eu vou comer sanduíche, eu curto sanduíche completo. Marli sabe disso, quando a gente vai lá em Fortaleza, comer sanduíche lá. Digo: eu quero um sanduíche grande. Termino o culto com fome, digo: eu quero um sanduíche que tenha tudo. Traz um completo. Traz aquele que vem a carne, traz o que vem, põe bacon dentro, põe ovo dentro, rapaz, põe queijo dentro, põe verdura aí dentro, joga coisa aí dentro. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu peço um sanduíche completo, pastor, o que é que esse sanduíche tem a ver com envolver e comprometer? Você vai já saber. Quando eu peço um sanduíche completo, eu descubro o seguinte, por exemplo, vem o ovo, ok, vem a carne e vem o bacon. Agora, quando eu pego aquele sanduíche, eu descubro que a galinha está envolvida naquele sanduíche.
A galinha está envolvida naquele sanduíche, porque ela deu o ovinho lá. Mas quando eu olho para o bacon e para a carne, eu descubro que o porco e a vaca estão comprometidos. A galinha está envolvida. Eu vou me envolver, eu vou dar o ovo. E o porco diz, eu vou me comprometer, eu vou dar a carne. Essa é a diferença, meu filho. A diferença entre crente envolvido e crente comprometido. O envolvido, ele vem aqui e dá o ovo. Agora, os comprometidos vêm aqui e dão a carne. Esses dão a carne, aí você pode ter certeza disso. E às vezes nós nos perguntamos, e às vezes ficamos chateados porque algumas coisas acontecem. Isso é injustiça, a vida é injusta comigo, não merecia estar acontecendo isso. Aí eu me lembro daquela história lá do Pedro e do Manel. O Pedro trabalhava na firma faziam 20 anos, Marcelo, 20 anos que o Pedro trabalhava na firma. Aí o Manel chegou lá dentro de um ano, o Manel está ganhando mais que o Pedro. O Pedro ficou bravo. Pediu uma audiência, uma entrevista com o diretor-presidente. O homem recebeu. Pois não, Pedro, o que foi que houve? Você tá meio chateado, Pedro? Tô, doutor, eu sou franco, eu tô chateado, viu? Tô chateado, tô aborrecido mesmo, viu? Tô, porque... qual é o motivo do seu aborrecimento? 20 anos que eu trabalho nessa firma, doutor. E o Manel chegou aí. O Manel vai ter um ano de casa, um ano que o Manel está aqui. O Manel está ganhando mais do que eu, doutor. Pera ainda. Eu tenho um negócio para resolver agora. Será que você podia resolver para mim? Posso, o que é que o senhor quer? Olha, depois do almoço eu estou querendo fazer aqui uma sobremesa para os empregados da fábrica, e eu queria que você fosse ali, depois a gente continua a conversa, eu queria que você fosse ali e que você procurasse saber onde é que tem ali no mercado, se tem abacaxi, porque eu queria preparar aqui depois uma sobremesa para os nossos funcionários, vai lá ver se tem abacaxi. Aí o Pedro interrompeu a conversa, tá bom, doutor, a gente continua já, eu vou lá. Aí saiu, quando deu 15 minutos o Pedro voltou. Aí o diretor olhou para ele e disse, Pedro, você olhou lá se tem abacaxi? Tem, doutor, tem abacaxi. Ele disse, quanto custa? Não perguntei não. E já mandou saber se tinha abacaxi. E tem quantidade suficiente para todos os empregados aqui da fábrica? Eu também não sou não. Isso aí não. Aí o presidente apertou lá o interfone. Aí disse, Marli, secretária. Marli. A Marli chegou pronta, prontidão. Pois não, doutor. Marli, chama aqui o Manel. Aí lá chega o Manel. Aí o Pedro já olhou assim, catou olho para ele. Manel, eu estou preparando aqui uma sobremesa, depois do almoço para os funcionários, e eu queria que você fosse até ali no mercado e você visse se eles têm abacaxi. Aí o Manel, pois não, doutor. E o Pedro sentado lá olhando. O Manel saiu, 5 minutos ele voltou. 5 minutos o Manel voltou. Doutor, e aí, Manel, você tem abacaxi? Tem, doutor. Tem abacaxi? O abacaxi, o que está custando R$1? Eu aproveitei para saber se eles tinham banana, e eles estão vendendo a dúzia de banana por R$1. E eu aproveitei para saber, podia precisar também de laranja, e eles estão vendendo o cento de laranja a R$20 e já estão oferecendo a laranja descascada. E como eu disse que a gente ia comprar numa quantidade muito grande, já estão oferecendo um abatimento de 20%. E caso o senhor resolva comprar, já está tudo reservado lá. Aí o diretor da empresa olhou assim para o Pedro e disse, sim, Pedro, e aquela conversa mesmo, qual era? Ele disse, não, doutor, não é nada, não. Então, muitas vezes, o que está acontecendo é isso aí. Davi não só se envolveu, Davi se comprometeu. Olhe para quem está do seu lado e diga, olha, eu estou atolado até o pescoço dentro dessa visão. Estou atolado até o pescoço nessa visão. Aleluia, glória! Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa que eu observo? Quarto lugar. Davi me parece, não sei se lhe afigura a mesma coisa, Davi me parece convenientemente preparado. Davi está confiante em seu Deus.
Mas Davi sabe que tem história, sabe que tem arma, sabe que tem habilidades. Quando Davi rejeita a armadura de Saul, não é porque ele era bobo, não. É porque aqui na cabeça dele ele está dizendo, olha, um gigante desse é uma fera, mas o cara não tem mobilidade. E eu não posso me confrontar com um gigante desse em pé de igualdade com ele. Então eu preciso de uma coisa que ele não tem, uma arma que me dê agilidade e mobilidade de ataque, que esse gigante não tem. Esse dinossauro não tem. Então Davi diz, olha, eu quero minha funda. Não quero essa armadura, a arma que eu tenho é outra. Então ele confiava, ele sabia o que ele era capaz de fazer com uma funda. Porque ele já tinha enfrentado o leão, porque ele já tinha enfrentado o urso. E para quem matou um leão, se me dissesse assim, escolha aí, você vai ter que enfrentar ou Golias, ou um leão, ou um urso. Meu filho, eu botava Golias na lista de prioridade. Sinceramente. Por isso que quando Davi foi enfrentar Golias, Golias deu uma senha para Davi. Olha o que ele disse. Ele disse assim, disse o filisteu a Davi, sou eu acaso algum cão, algum cachorro, para você vir contra mim com pau? Aí Davi olhou e disse assim, você se entregou, meu filho. Eu já briguei com urso e briguei com leão. Agora para dar num cachorro é ligeiro. Caso sou algum cão, é moleza. Quem já matou leão e urso, matar um cão? Brincadeira. Agora preste atenção uma coisa. Davi se preparou para aquela batalha e ele sabia que podia vencer o grande problema chamado Golias. Confiando em Deus, mas confiando na sua arma, na sua habilidade. Ele não disse assim, confio que Deus vai me dar a vitória. Você quer armadura? Não. Você quer funda? Não. Você quer pedra? Não. Eu vou chegar lá na frente de Golias e Deus vai mandar um raio do céu e matar ele. Não. Ele sabia que Deus ia abençoá-lo, mas que Deus ia honrar o esforço dele. Porque esse papo de você não me apareça aqui para me dar testemunho de que passou a semana sem estudar e Deus abençoou e ajudou você na prova. Você não me aparece com esse testemunho aqui. Você não vem ensinar o povo aqui a ser irresponsável. Eu acredito que você diga, olha, passei a semana me preparando e meu Deus viu. Meu Deus viu a luta que eu passei me preparando. Ele vai trazer todos os conceitos à minha mente. Ele vai refrescar minha mente na hora. Ele vai me dar tranquilidade. Ele vai me dar direção. Agora, se você estudou, aí de repente adoeceu e não pôde. Aí vá para a prova e venha dar o testemunho que Deus lhe ajudou. Aí é outra história. Agora, Davi vai para a batalha confiando em Deus, mas ele treina, ele estava treinado no deserto. Davi era um perigo, Davi era uma arma mortal. Davi era uma arma mortal, ninguém se engane. Davi era um samurai, um ninja da vida. Era um perigo. Davi era um perigo. Agora, simplesmente não me venha com conversa de você não se prepara, não se arma, vai para a guerra e perde, e vem com papo de que foi azar. Deu mal, um azar. Sabe o que é sorte? É se comprometer. Sabe o que é azar? É não se comprometer. Sabe o que é sorte? Eu ouvi um dia lá o Renzo Gracie dizendo lá nos Estados Unidos, depois de uma luta, deu a maior peia num americanozão grande lá, no jiu-jitsu, no Vale Tudo. Aí o repórter americano chegou e disse, estão dizendo que você teve sorte. Ele disse, eu não sei, eu sei uma coisa, que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tá certo? Quanto mais Bíblia eu estudo, mais Deus me abençoa. Quanto mais preço eu pago, mais Deus honra. Então tenha certeza, não passei no vestibular. Que azar nada, azar uma conversa. Papo furado, negócio de azar, você não pagou, foi o preço que devia. Você está querendo coisa muito grande a custos muito baixos. Porque se o seu sonho é coisa pouca, você vai só ali na esquina, não precisa se arrumar muito não. Mas quer ir lá para o outro lado do mundo, se prepare melhor. Se você quiser voar pouquinho, pode estudar pouquinho, pagar pouco preço, continuar a vida que você está vivendo. Agora, se você quer ir alto, não adianta estar vendo na televisão carrinho bonito, casa bonita, dizendo eu quero. Não! Você vai pagar preço para poder ter seu sonho. Passou no vestibular, azar. Não. Se você não passou no vestibular, os nossos problemas têm uma mensagem. Cada problema traz uma mensagem. As dores, os médicos dizem, olha, bendita seja a dor.
Bendita seja a dor, porque quando dói, é o organismo dizendo, olha, tem uma coisa errada com você. Estou sempre gripado. Então, olha que tem uma coisa errada com você. Seu sistema imunológico não está bem. Então, os médicos têm essa cautela de lhe advertir. Portanto, quando alguma coisa dói ou alguma coisa não sai bem, você deve se perguntar, olha, esse problema está me mandando um aviso. Não adianta achar ruim porque não passou por causa do professor, porque se você não passou com aquele, você tem a certeza, a vida vai fazer isso com você. Você vai pegar outro pior lá na frente. Você tem que se treinar para passar com aquele. Você tem que pagar preço para encarar ali a dificuldade. Então, o problema é uma advertência. O problema é uma advertência. Deixa eu lhe dizer uma coisa ainda mais. Quinto lugar, as expectativas. Imagine a situação de Davi, um campeão, eu estou concluindo, um campeão deve estar preparado para uma coisa, para ir para a batalha, muitas vezes, debaixo de uma expectativa esmagadora. Nós precisamos aprender a trabalhar e a produzir debaixo de tensão e de pressão. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender que enfrentar Golias tem risco. Davi estava esmagado por pressões psicológicas. Imagine do lado de lá um exército enorme, multidão, torcendo por Golias. Do lado de cá, a expectativa inteira de uma nação, o rei, seus príncipes, comandantes, olhando. E lá no vale, aquele meninozinho vai enfrentar o gigante. Pensa. Trabalhar debaixo de expectativas. E porque complicar a situação, diz a Bíblia que Golias o desprezava, Golias escarnecia, Golias o discriminava, Golias o amaldiçoava, ameaçava, caçoava dele. Que esse verme aí, um moleque velho, me respeitem, me mandem um homem, isso não é homem não. Isso é um menino. E assim mesmo, Davi vai em frente. Preste bem atenção uma coisa, meu filho. Seus inimigos não são quem você pensa que são seus inimigos. A Whoopi Goldberg, aquela atriz engraçadíssima americana, a Whoopi, ela foi receber um grande prêmio nos Estados Unidos, e quando ela foi receber o prêmio, ela disse assim, eu quero agradecer aos meus amigos e aos meus inimigos. Aí o pessoal olhou assim, ela disse, não riam, eu quero agradecer aos meus inimigos por esse prêmio, porque são os meus inimigos que me fazem acordar mais cedo, ficar vigilante e evoluir. Palavras dela. Já imaginou o que seriam dos super-heróis sem os inimigos, sem os problemas? Batman e Robin sem o Coringa? Já pensou? O que seria do Popeye sem o Brutus? O que seria do Superman sem o Luthor e a Kryptonita? Que tipo de gente seríamos nós sem os nossos inimigos? Eles estão nos treinando, eles estão nos ensinando a orar mais, vigiar mais, depender mais de Deus, preparar mais convenientemente para poder enfrentar as batalhas do dia a dia. Sexto lugar, estou terminando. Aquele foi um momento de crise. E você sabe que a palavra crise em chinês tem dois significados. Primeiro, crise em chinês é perigo. Segundo, crise em chinês é oportunidade. A palavra crise em chinês é perigo. Então, quando você estiver numa crise, perigo. Está numa crise? Perigo. Mas está numa crise? Oportunidade. Oportunidade para vencer. Perigo, oportunidade. Vá perguntar a Davi. Davi, me diga uma coisa. Golias, esse cara que você está olhando ali, ele é o quê? Davi dizia assim, ele é crise. Golias é crise. Golias é um perigo. Eu posso morrer. Se eu der bobeira, se eu não estiver preparado, eu vou morrer. Mas Golias tem outro nome, é oportunidade. Eu posso casar com a filha do rei, ganhar uma grana, uma bolada, e ficar famoso aqui no meu país inteiro.
Então, para vocês, aquele cara ali é problema. Mas aquele problema, para mim, é a solução da minha vida. Os problemas, quando vêm, não é para matar você, não. É para preparar você. Os problemas, quando vêm, é para lhe dar habilidades. Se você for inteligente, você vai saber o que fazer com Golias. Se você não for inteligente, você vai agir como os outros, como avestruz. Alguns tipos, na hora do perigo, vai enterrar a cabeça na areia. Golias é presente de Deus para Davi. Todo mundo pensando que Golias era a desgraça de Davi. Davi disse, não, Golias, esse cara aí é um presente de Deus para a minha vida. O Henry Ford, o criador da Ford, ele disse o seguinte, se você pensa que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. Ele disse, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de todo jeito você está certo. Se você pensa que não pode, você está certo, você não pode, você não vai conseguir. Se você pensa que pode, você pode, você está certo, você vai conseguir. Davi foi ao campo de batalha crendo que Golias era uma bênção que ele não ia deixar passar. Finalmente, o seu inimigo pode não ser inimigo, pode ser um adversário ou um concorrente que vai trazer condições de você se desenvolver muito mais, de você se aprimorar e se equipar muito melhor. Eu vou contar uma história e vou concluir com ela. Uma das raras coisas boas que a TV proporcionou ao grande público foi a aproximação com a música clássica. Isso no final dos anos 80, começo dos 90, quando popularizou especialmente os cantores que ficaram conhecidos como os três tenores, que, como se verá, quase não existiram, ou seja, Luciano Pavarotti, Plácido Domingos e José Carreiras. Os três nem sempre estiveram juntos. Com sua arte, abrilhantaram diversos eventos, até mesmo Copas do Mundo de futebol. Os três são brilhantes, mas aqui vai se tratar apenas dos espanhóis. O madrilenho Plácido Domingos, tecnicamente o mais completo, já que além de maestro toca vários instrumentos, e o catalão nascido em Barcelona, José Carreiras. Mesmo os que nunca visitaram a Espanha conhecem a rivalidade existente entre os catalães e os madrilenhos, sendo que os primeiros lutam até por sua independência, pretendendo uma nacionalidade própria que não espanhola. Mesmo no futebol, os maiores rivais são Real Madrid e Barcelona, que exibem em seu belíssimo estádio, o Camp Nou, o sugestivo dístico. Todas as cidades têm um time. O Barcelona é o único time que tem uma cidade. Carreiras e Plácido não fugiram à regra, quando em 1984, por questões políticas que não vêm ao caso, tornaram-se inimigos. Sempre muito requisitados em todas as partes do mundo, ambos faziam constar em seus contratos que só se apresentariam em determinado show se o desafeto não fosse convidado. Em 1987, Carreiras ganhou um inimigo muito mais implacável que Plácido Domingo. Foi surpreendido com um diagnóstico terrível, leucemia. Sua luta contra o câncer foi sofrida e persistente. Submeteu-se a vários tratamentos, como autotransplante de medula óssea, além de troca de sangue, que o obrigava a viajar uma vez por mês aos Estados Unidos. Claro que nessas condições não podia trabalhar, e apesar de dono de uma razoável fortuna, os altos custos das viagens e do tratamento rapidamente minguaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, tomou conhecimento de uma fundação existente em Madrid, com a finalidade única de apoiar o tratamento de leucêmicos. Graças ao apoio da Fundación Hermosa, venceu a doença e voltou a cantar. Claro que recebendo novamente os altos cachês, a que faz jus, tratou de associar-se à fundação e, lendo seus estatutos, descobriu que o fundador maior, colaborador e presidente da fundação, era o seu adversário Plácido Domingos. Descobriu ainda que o mesmo Plácido Domingos criou a entidade, em princípio, somente para atendê-lo. E que se mantivera no anonimato para não constrangê-lo a ter que aceitar auxílio de um inimigo.
O momento mais lindo e comovente entre os dois foi o encontro imprevisto por parte de Plácido em uma de suas apresentações em Madrid, onde Carreiras interrompe o evento e, humildemente ajoelhando-se diante de Plácido, pede desculpas e o agradece em público. Plácido levanta-o e, com um forte abraço, os dois selam naquele instante o início de uma grande amizade. Certa vez em Madrid, numa entrevista de Plácido Domingos, a repórter indagava por que criar a Fundación Hermosa num momento que, além de beneficiar um inimigo, ainda reviveu o único artista que poderia fazer-lhe alguma concorrência. Sua resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como essa não se pode perder. É provável que pessoas e situações que você consideram inimigas suas sejam só recados de Deus para você atentar, para ser mais vigilante, mais competente, mais dedicado, sair da acomodação e demonstrar a sua grandeza, dando a volta por cima e glorificando a Deus em suas vitórias.